Hoje o nosso papo é sobre proporção, vamos comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, o meu nome é Fábio e hoje, dando continuidade ao nosso papo aí sobre razão e proporção, a gente entra finalmente na parte de proporção. Vamos entender o que é proporção e ver aí algumas propriedades, fazer alguns exercícios. Antes da gente começar, só aquele recadinho rápido, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Matemática em 5 Minutos, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que eu vou te ajudar de alguma forma na sua trajetória, nos seus conhecimentos com matemática, beleza? Vamos aqui para o que interessa, que é a proporção. O que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho lá A dividido por B é igual a C dividido por D. Bom, eu tenho uma igualdade entre razões, não é assim? Então eu chamo essa igualdade de razões de uma proporção. Eu poderia ter mais uma igualdade aqui? Também poderia. Eu poderia dizer que C sobre D é igual a X sobre Y. Mas e aí, Fábio? Beleza que é uma igualdade, mas e aí? O que eu faço com isso, né? Repara que aqui tem uma questãozinha que é muito importante. O significado disso na prática envolve um fator que a gente chama de constante de proporcionalidade. Esse K que eu botei na tela aí, tá? O que é isso? Ele indica quantas vezes o numerador é maior ou menor do que o denominador da razão, ou o antecedente em relação ao consequente, né? Vamos ver aqui do lado como é que isso funciona, tá? Então se eu digo que x sobre y é igual a 2, repara que o 2 seria a minha constante de proporcionalidade e eu quero dizer que o x ele é 2 vezes maior do que o y. Repara um outro exemplo aqui agora, que é x sobre y é igual a 1 meio. Quando a minha constante de proporcionalidade é igual a 1 meio, isso quer dizer que o meu y, ou seja, o denominador, é 2 vezes maior do que o meu numerador, que é o x aí, né? A gente vai ver no exercício mais pra frente aqui como que a gente usa essa constante de proporcionalidade e como que ela é importante, beleza? Por enquanto, vamos para umas propriedades aqui pra gente entender um pouquinho mais como isso funciona. Então tá lá, a primeira propriedade é o seguinte, ó, quando eu tenho uma proporção que é A dividido por B é igual a C dividido por D, eu sei que eu tenho aquela propriedade que eu multiplico cruzado, que a gente usou algumas vezes já, né? Então essa é a primeira propriedade. Eu posso multiplicar cruzado e aí eu vou ter essa igualdade aí, ó. A vezes D é igual a B vezes C, beleza? A segunda propriedade ela é menos comum um pouco, a gente escuta pouco dela. E é o seguinte, ó. Se eu tenho A dividido por B é igual a C dividido por D, eu posso somar quem está em cima e igualar com a soma de quem está embaixo. Então nesse caso aí ficaria A mais C é igual a B mais D, beleza? Isso a gente usa pouco, mas ele é muito funcional também. A gente vai ver mais pra frente aí no nosso exercício como é que isso aí pode ser aplicado na prática. Então, sem mais delongas, vamos lá pro exercício pra gente ver como é que funciona. A torcida de um clube de futebol é estimada em 45 milhões de pessoas. Se a relação entre homens e mulheres é de 7 para 2, qual o número de homens que torcem para esse time? Então a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte. Eu estou falando aí de uma relação entre homens e mulheres, né? Quando eu falo uma relação, isso aí está me dizendo, em outras palavras, que eu tenho uma razão, tá? Então a relação, quando aparecer aí no enunciado, sempre se atente que ela é sinônimo de razão, beleza? Então se eu tenho uma razão entre homens e mulheres, a gente já tinha visto lá que o cara que vem primeiro aparece no numerador e o cara que vem segundo aparece no denominador. Bom, então se eu tenho uma razão entre homens e mulheres, como homens veio primeiro, então o número de homens vai ser o meu antecedente, vai ficar no numerador, e o número de mulheres é o meu consequente, vai ficar no denominador, beleza? Então vamos lá, ó, vamos escrever isso aí. H, que é o número de homens, dividido por M, que é o número de mulheres, é igual a 7 para 2, então 7 meios, beleza? Então isso aí é a nossa proporção, tá, pessoal? A gente já escreveu ela aí. Então beleza, uma vez montada a nossa proporção, a gente tem dois caminhos, tá? Eu vou fazer uma primeira resolução e depois a gente vê como é que é a segunda, tá? Então, usando a primeira propriedade que a gente viu lá, na letra A ali em cima, a gente pode multiplicar cruzado, lembra? Então vamos multiplicar cruzado aí para ver como é que fica, ó. Então fica 2 vezes o número de homens é igual a o número de mulheres vezes 7, tá? Além dessa equação, eu preciso de mais informação, né? Porque eu tenho uma equação com duas incógnitas. Qual é a outra equação que eu posso escrever relacionando o número de homens e mulheres? Como ele me deu o número total de pessoas dessa torcida, eu sei que o número de homens mais o número de mulheres vai ter que dar esse total. Então eu vou fazer um sisteminha aí, ó. Eu já achei que 7m é igual a 2h, né, por essa equação que eu tinha escrito antes, multiplicando cruzado. E eu posso escrever também que h mais m é igual a 45, né, como ele já tinha me falado o total aí de pessoas. Aí eu vou resolver esse sisteminha, eu vou usar um artifício aqui que é o seguinte, ó, eu vou multiplicar a segunda equação aí por 7 e vou diminuir
a segunda da primeira. Isso aí vai fazer com que eu elimine a variável em m, tá? Então ficaria lá, ó, 7m menos 7m menos 7h, né? Então vai sobrar só o 7h. É igual a 2h menos 7 vezes 45, que é 315, né? Então vou fazer essa equação aí embaixo, ó, 7h é igual a menos 315 mais 2h. E aí, resolvendo isso aí, ó, eu fico com 9h igual a 315 e h igual a 35. Então, o número de homens é 35 milhões de pessoas, né? Porque eu estou trabalhando em milhões, tá bom? Fábio, qual é a segunda resolução? Então, repara que agora eu vou usar a outra propriedade que a gente não tinha usado ainda. Repara aqui, ó. Então, tinha aquela minha proporção montada lá, né? Repara que eu vou só escrevê-la de uma outra maneira. Como o m está dividindo no primeiro termo, eu vou passar ele para o segundo membro multiplicando. E como o 7 está no numerador lá em cima, né? Ou seja, ele estaria multiplicando m agora quando eu passasse o m para lá, eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Então eu vou trocar o 7 com o m, tá? E aí vai ficar h dividido por 7 é igual a m dividido por 2, beleza? Então, pessoal, se eu tenho h sobre 7 é igual a m dividido por 2, agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso usar a segunda propriedade e somar todo mundo que está em cima com todo mundo que está embaixo. Então vai ficar h mais m dividido por 7 mais 2, que é igual a 9, né? Então h mais m dividido por 9, só que h mais m eu já sei quanto é. É o total que ele me deu, né? Que é 45. Então eu vou substituir aí, ó, 45 dividido por 9, isso aí vai dar 5. O que é o 5? Agora que é a questão, ó. O 5 é justamente aquela constante de proporcionalidade que a gente viu lá no começo, tá? Então, resolvendo aí, ó, eu posso pegar aquele primeiro termo lá, que é o h dividido por 7, e igualar a 5, né? Porque isso aí eu tenho uma igualdade de todos esses membros aí, né? Então eu vou fazer isso, ó. O 7 estava dividindo, vai passar para lá multiplicando, vai ficar h igual a 7 vezes 5, que é igual a 35, que a gente já sabia e já tinha achado antes, né? Então esse é o segundo método, ele acaba sendo um pouco mais rápido, né? Mas requer um pouquinho mais de intimidade e uso dessa propriedade, dessa segunda propriedade que não é tão conhecida assim. Beleza, pessoal? Então por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica no like aqui embaixo. É muito importante para o YouTube entender que ele pode divulgar esse conteúdo para outras pessoas e ajudar outras pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo para você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!